Vamos lá, a atriz e youtuber Kéfera Buchmann usou suas redes sociais para explicar posições por ela externadas no programa Encontro, né, da TV Globo, do qual ela participou na quinta-feira, ontem. Isso deu o que falar, hein, Vini? Deu, Edgar. Foi um debate sobre feminismo, né, que estava tendo ontem lá no encontro com a Fátima Bernardes. Ela recebeu também a professora Heloísa Buarque de Holanda, falando sobre o lançamento de um livro, né, que explicava ali a quarta onda do feminismo, quando a Fátima abriu espaço para a plateia também fazer os seus comentários. Primeiro até comentou ali um homem que falou que ajudava a mulher nos afazeres de casa, que antes ele não fazia, e depois ele pegou aptidão ali pelos trabalhos domésticos, e depois ela trouxe um outro lado, né, de um homem que considera que o feminismo ele é muito bonito no discurso, mas que na prática, Edgar, acaba sendo diferente. Ele vê algumas grosserias das mulheres. Ele deu até um primeiro exemplo. Ele falou assim, tem um conhecido meu que pelas redes sociais começou a falar que ele fazia um trabalho ali, que ele carregava muito sacos de cimento, e que ele dizia que as mulheres precisavam valorizar ele por isso. E aí ele sofreu muito ataque no Twitter, que ele precisou até fechar a conta dele. E aí a Fátima pergunta, mas você não acha que... você acha que existe direito? Você acha que existe igualdade entre homens e mulheres? E aí ele respondeu isso aqui, aí vocês vão ver depois a discussão que ele teve ali com a atriz Kéfera Buchmann. Não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em salário diferente, em assédio, assim, ela reivindicando os direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Vou explicar. O que aconteceu? Não, tá tudo certo. Anjo, vai com Por exemplo, calma. Salários diferentes, porque na mesma função. Não, salários diferentes da mesma função eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra Najá e falou, opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Em nenhum momento. Assim, em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo. Tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá sim, aqui, ó. Também. Wallace. Você tá bem, Eu só acho que é o seguinte, eu não entendi nada do exemplo que o Wallace deu. Eu toquei no banheiro. Tocou uma menina na peça de teatro pra perguntar onde era o banheiro, e aquilo, a menina foi um pouco ignorante, que parecia uma cena do Beijo do Vampiro. Quer dizer, ele não conseguiu explicar, na verdade, o que pra ele o feminismo não corresponde ao quê? Aos seus valores, a busca por igualdade, por oportunidades, de salários iguais. Eu acho que foi um pouco confusa a justificativa. Ele concordou, né, que as mulheres tinham que ter salários iguais. Então... Acabou concordando, e muita gente nas redes sociais também achou, Edgar, que a Kéfera exagerou um pouquinho aí também na retórica dela, e que na verdade ela que acabou interrompendo o menino, depois acusou o menino que dele ter interrompido ela. Enfim, ela já se pronunciou pelas redes sociais, falou que foi um posicionamento perante, mais uma vez, aos homens querendo explicar feminismo para as mulheres. E faz séculos que são os homens que vêm nos ensinando, entre aspas, sobre tudo, e a gente já baixou a cabeça muito por isso. E ela conclui dizendo o seguinte: engolimos todo o machismo e o patriarcado, não mais. Homem ensinar feminismo não é lugar de fala. Acho que tá na hora de ouvir a gente um pouquinho para poder somar ao invés de argumentar e querer ir contra. É isso aí. Bom, a gente vive um momento, eu tô só ouvindo, eu adoro ouvir, aprender. Eu tenho muitas Você viu, a gente conversou agora com a Mônica Martelli, ela falou, gente, todo mundo reproduz machismo em algum instante, seja homem, mulher, a educação gay, machista hétero. É para todos, homens e mulheres. É para
todos, e é uma reprodução que vem mantendo na sociedade certos costumes que vão sendo cada vez mais questionados. Tem uma coisa só que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, porque todo mundo ouve agora esse conceito de lugar de fala e acha que lugar de fala é um lugar de silenciamento. Lugar de fala não é proibir o outro de falar sobre, mas é deixar o outro falar com você. Então assim, se você sabe que alguém tem uma vivência, quem tem uma vivência de ser mulher nessa conversa? A Kéfera ou o cara? A Kéfera pode falar sobre ser mulher com mais propriedades que ele. Obviamente se ele tem uma opinião formada sobre o assunto, obviamente ele pode falar com ela sobre o assunto, obviamente ele pode ser pró-feminismo. Isso não é um problema. As pessoas tendem a encarar, quando se fala em lugar de fala, é tipo, cala sua boquinha, baixa sua orelha, que eu vou falar porque eu sou o dono da razão. Não é isso. Fefito, só queria falar junto, é falar também. E é falar quem não fala normalmente. E só pra explicar também que o menino ele foi introduzido na conversa, né? Porque foi a Fátima. Obviamente que a produção ali antes do programa pediu a opinião de cada um pra saber quem que pensava a favor ou contra. E aí a Fátima que coloca ele já sabendo que ele pensava contrário ao feminismo. Eu quero aqui que Paulinha fale, que é a única que está... É um lugar de fala. É a única que está aqui Como é que chama mesmo o menino? Falar. Wallace, querido, tomou alguma coisa? Não entendi nada do que o senhor falou. Eu também não. É isso que eu falaria se fosse a Kéfera. Eu acho que ela explicou bem os termos ali, né? Isso é uma coisa legal, as pessoas entenderem que existe um lugar de fala, pra gente ouvir a mulher. Que no feminismo, o cara abriu exceções em situações, um homem abrir exceção em coisas que acontecem com as mulheres, sabe? Isso eu acho legal, mas quando o quê? Você nunca viveu isso, você nem sabe o que é. A verdade é essa. Agora, nesse caso especifiquinho desse programa, eu só acho que foi muito intenso em cima de um cara que tava falando nada com nada, sabe assim? O cara tava falando uma coisa que não tinha lé com cré, falou com uma pessoa onde era o banheiro, eu ia falar, amigo, do que você tá falando? Tipo, eu não tô na mesma página. Você tá falando do quê? De falta de educação? Uma pessoa que não quis te falar onde é o banheiro? O que isso tem a ver? Sabe assim? Mas achei que ela foi um pouco incisiva em cima de uma pessoa que nem conseguiu explicar nada. Não, mas claro que sempre vai ter ruídos em temas, principalmente temas polêmicos, como essa questão do machismo. E é pra ter no programa. Você acha que o programa quer que só fique, né? Chamou o cara pra isso. Ele acabou confundindo, acho que mais mas educação. Mas o cara foi zoado Caio, ali pra se explicar. você é um conservador que abre a porta do carro? Cuidado, você pode ser, dependendo da situação. Já ocorreu uma vez. Eu abri a porta. Tua orelha. Eu abri a porta do carro para uma menina e ela perguntou se eu achava que ela não sabia fazer isso. Acontece, mas aqui eu não vou falar sobre lugar de fala, o ouvinte da PAN sabe que eu discordo dessa teoria, eu queria focar em outra coisa. O Vinícius falou que foi um debate sobre feminismo, essa era a proposta do programa, virou um massacre, né? Não foi um debate, foi um massacre e inclusive denota uma incrível e até inaceitável covardia da Kéfera. Eu já explico por quê. Eu não sabia eu confesso pro ouvinte que eu não sabia quem ela era até ontem, só que esse desconhecimento facilitou de repente uma análise um pouco mais imparcial do caso, que é a seguinte: a situação era muito simples, ele é convidado a participar porque ele tem uma opinião divergente, ele concorda com 2 pontos-chave do feminismo, que é a luta contra o assédio, né, lugares comuns, né, e também por salários iguais. Por salários iguais, desempenhando a mesma função, certo? No meio aí teve algumas questões interessantes. Ele foi interrompido pela Kéfera. Quando ele fala sobre assédio e fala, isso aí tudo bem. Ele tava tudo bem o quê? As pautas. Ela, oi, explica mais. Em outros momentos, ele é interrompido por ela e também pela Fátima Bernardes. Quem tava interrompendo, na verdade, era ela, porque ela já chegou lá com a agenda de querer marcar alguns pontinhos na lacrosfera do Projaquistão. Então, quando ela vai falar de mansplaining, ela fala isso sobre feminismo, quando na verdade isso se aplicaria a qualquer coisa. É o tom de condescendência. Quando ela fala de interrupting, ela interrompeu o cara antes. E na verdade ele estava balbuciando, porque ele é pouco articulado. Você lembra, Edgar, quando a gente falou de paralaxe cognitiva, de você não se inserir na realidade que você propõe? Sim. Ela, por essa visão progressista, claramente enxerga o mundo nesse sistema de opressores e oprimidos. O que ela não percebeu é que quem estava em relação de superioridade lá, quem era opressora, era ela. Ela é a famosa, rica, bem articulada, bem instruída, com a plateia a favor, certo? Entre amigos, né? No ambiente dela. E você tem um rapaz querendo articular uma ideia, como a Paulinha bem colocou, com pouca eloquência, certo? E então, resumindo muito,
ela estava na condição de opressora, faltou generosidade, faltou grandeza de caráter e ela usou o rapaz simplesmente para lacrar. Kéfera, queria te mandar um beijo. Não vou nem falar mais nada além disso. Beijo, Kéfera. Você não é nada covarde. Eu já tô aqui preparando minha trilha. Não adianta fazer gaslighting, não, que você não é louca, querida. Beijo, Kéfera.